Você já teve aquela sensação de que as pessoas ao seu redor já não parecem tão interessantes? Ou que as pessoas não trazem mais um assunto que é legal ou que interessam você? Então, talvez eu tenha uma resposta para isso que é algo que está muito perto de você ou que você até esteja segurando agora, que é o celular. E o que o celular tem a ver, né, com a interação pessoal? Pensa o seguinte, a gente passa muito tempo no celular fazendo o quê? Geralmente assistindo vídeos curtos, que é no Reels, no TikTok. E esses vídeos foram feitos exatamente para prender a atenção, porque o objetivo da plataforma é manter você o máximo tempo na tela. Fora que existe um algoritmo por trás que vai tentar entender todo o seu comportamento e trazer os vídeos que têm mais chance de fazer você continuar na tela, scrollando, deixando o seu cérebro derretendo. E o que isso indica? É que o seu celular, quando você abre, você vai ficar ali assistindo vídeos que interessam para você ou que tem uma chance de você ficar assistindo sem mesmo você querer, né? Então pensa que antigamente, assim, uns 5 ou 6, não, até um pouco mais atrás, né? A gente ainda buscava na internet o que a gente queria assistir, o que a gente queria ver. Então a gente ia lá no Google, pesquisava, fazia. A gente entrava muito no Wikipedia para fazer trabalho de escola, a gente entrava no YouTube buscando vídeos que a gente queria assistir, que a gente tinha interesse, né? Não tinha essa coisa de recomendação, recomendação, recomendação o tempo todo. E para piorar, hoje todo mundo tem celular, né? O celular é meio que como se fosse um RG hoje em dia. Quem sai de casa sem celular é impossível. E a gente está o tempo todo, então, caindo nessa armadilha. Quem nunca se viu nessa situação? A gente pega o celular, vai fazer alguma coisa e do nada a gente automaticamente clica onde? No TikTok, no Instagram, no YouTube e faz o quê? Começa a assistir vídeo curto, né? Por quê? Porque é uma coisa muito assim dopaminérgica, isso libera muito dopamina, a gente quer essa recompensa que é barata, mas é muito rápido, muito fácil. Por quê? Exatamente porque a gente tem o celular o tempo todo e você consegue esse estímulo, esse prazer muito rápido. E aí, o que isso faz com o seu cérebro, né? O que faz com a nossa cabeça? É que a gente começa a ficar super estimulado com coisas que agradam a gente. Porque dificilmente a gente vai ficar assistindo vídeo curto que não agradam, até porque o algoritmo já entendeu o que deixa você feliz, o que deixa você preso dentro da plataforma e ele vai fazer o máximo possível para que você fique sempre na plataforma. E aí, fazendo a conexão, né, o paralelo com o que isso tem a ver com você sentir que as pessoas estão desinteressantes. É exatamente isso. Você está tão acostumado com o seu cérebro nesse estado de, não de alerta, né, de estímulo, esse cérebro super estimulado, super cheio de dopamina, você fica lá. Quando você vai conversar com alguém, você já está, primeiro que você está acostumado a o seu celular trazer os tópicos, então você não pensa, você simplesmente absorve. Então você não está ali pensando o que você quer assistir, você não está buscando alguma coisa específica, você só está recebendo, só absorvendo. E quando você vai conversar com alguém, você precisa ter um mínimo de interesse em conversar também. Porque como que você vai trazer um tópico se você está acostumado a receber tudo, né? Porque o seu cérebro já está acostumado a não pensar e você começa a pensar nas outras pessoas como se fosse um celular, tipo, estou aqui, que você vai trazer para mim? É meio que isso que acontece com o cérebro, inconscientemente, claro, a gente não senta assim para conversar com os nossos amigos, com as pessoas que tem ali, que a gente encontra, né, em algum lugar, esperando que ela vai fazer isso, mas o seu cérebro tá meio que nesse estado de, a pessoa pode trazer alguma coisa, ou você pode abrir o seu celular para liberar mais reações químicas no nosso corpo para você se sentir feliz. E é exatamente isso que faz a gente cada vez mais ali ter essa sensação de que estamos cercados de pessoas não interessantes pra gente. Algumas pessoas podem até pensar que essas outras pessoas são mais burras ou desinformadas só porque elas não assistem o mesmo vídeo que você. Então, só para
deixar você um pouco mais ciente do que eu estou falando, é que cada celular vai ter um algoritmo diferente. Então, se você pegar o celular da sua mãe, do seu namorado, namorada, dos seus amigos, amigos talvez não, mas pega de alguém do seu pai, por exemplo. O algoritmo vai ser totalmente diferente, porque o que agrada ele é totalmente diferente do que agrada você. Talvez no seu grupo de amigos vai ter ali um algoritmo relativamente parecido, até porque vocês têm idade parecida, vocês são de um grupo parecido, então pode ser que os vídeos sejam mais ou menos iguais, então vocês conseguem conversar com eles com um certo meme ali, umas referências que vocês vão pegar, mas aí quando você sai da sua bolha, acaba que as pessoas já não pegam muito bem, aí você fica, nossa, como assim você não conhece esse meme? Então eu acho que é o momento da gente parar de pensar um pouco, né? Não falo para você largar o celular, mas de a gente tentar entrar num estado de se acostumar, ou pelo menos pegar um tempo do nosso dia e ficar um pouco no tédio. E o que, que seria esse tédio? Um jeito que eu faço, que eu gosto de fazer, é a meditação. Eu tento ficar ali de olhos fechados, sentado, ouvindo um sonzinho, eu coloco um sonzinho de mar, porque eu gosto do som do mar, e fico ali 15 minutos sem fazer nada. O que que acontece comigo? Eu ainda não consigo fechar o olho e não pensar em nada. Tipo, tentar pensar numa tela branca é muito difícil. Mas eu tento acalmar meu pensamento, porque tem todo esse estímulo, a gente está agitado, e tento acalmar para ficar no tédio, digamos assim. Um exemplo assim também que a gente consegue fazer do porquê que o celular faz com que a gente sinta que quando a gente para de usar, né? Quando a gente fecha o Reels, o TikTok, a gente sente esse tédio, esse meio que, não sei, um desespero. É como se a gente estivesse numa estrada, andando de carro, assim, a 100 por hora, e do nada a gente entra na cidade e começa a andar a 40, 50 por hora. Parece que a gente, tipo, tá em câmera lenta, né? Ou quando a gente come um lanche, assim, muito gorduroso, aí depois de a gente comer aquele lanche, a gente vai lá e toma uma água. É estranho, você fala, nossa, a água não tem gosto nenhum. E eu acho que é essa analogia, né, essa mesma sensação de a gente estar no celular, a gente deixa nosso cérebro muito acostumado com esse super estímulo, e aí quando a gente vai para a vida real para conversar com as pessoas, a gente acaba projetando essa, digamos, recompensa na conversa que você vai ter com as pessoas, e você não deveria, mas o cérebro está acostumado com isso. Então é como se você sentasse num bar, né? Ou numa roda com seus amigos, se você não bebe, e você não consegue acompanhar a conversa, você acha que aquilo está muito chato, você não sente prazer nenhum em conversar sobre aquele assunto, e você pega e abre seu celular. Por quê? Ou é porque você está fingindo que você é uma pessoa ocupada, ou você vai abrir o Reels, o TikTok para ter essa sensação de dopamina, de você se sentir bem, ou até de você se sentir menos mal. Então eu espero que você tenha entendido um pouco sobre o que eu queria passar aqui com esse vídeo. Não estou falando para você largar totalmente o celular, óbvio. Eu só estou falando para você tentar colocar dentro do seu dia, da sua rotina, um momento ali, 5 minutinhos, 10 minutinhos para você tentar absorver e se acostumar com o silêncio, com o tédio, porque vai ser muito importante e eu tenho certeza que isso pode te ajudar a se conhecer melhor e de tentar não se encaixar, mas tentar parar de ter esse pensamento de que as pessoas não são interessantes, né? Todo mundo é interessante, sim. A gente que está acostumado a não trazer, não formular perguntas, porque o, as redes sociais, né, o Instagram, o TikTok, eles acostumaram a gente mal, a gente só absorve hoje, e que a gente não deveria deixar isso acontecer, a gente tem que lutar contra isso e tentar viver de uma forma que as coisas fiquem menos desagradáveis. Então, se você vai conhecer alguma pessoa, isso pode ser menos desagradável do que se você não tivesse feito nenhum tipo de ação, né, como o que eu estou falando de tentar ficar um pouco no tédio, ou até mesmo você estudar mais assuntos que você não domina, ou que você não tem nenhum conhecimento,
Para quê? Exatamente para você expandir e quando você for conversar com alguém, às vezes a pessoa tem interesse naquilo, ou a pessoa comenta sobre aquilo e você tem ali um mini repertório para conseguir continuar essa conversa e não deixar aquele assunto morrer. É muito chato, né? A gente tá numa roda e aí uma pessoa fala sobre algum assunto e aí tem ali duas ou três pessoas que entendem, eles começam a conversar e fica lá a outra metade meio que, o que eles estão falando, né? Não sei do que eles estão falando isso aí. Pode ser que ajude você a ter um pouquinho mais de noção da, eles estão falando disso aqui, pegar, né? Acho que é muito legal. Então é isso.